A Band News FM segue na cobertura do Fórum E-Commerce Brasil, que acontece em São Paulo, na Zona Norte. Por aqui passaram diferentes palestrantes de diferentes empresas. E um dos principais nomes da programação é a Zia Ziegler, ela que é diretora de conteúdo da eMarketer, que é uma empresa que propõe e coloca pesquisas à disposição dessas empresas que estão no mercado, pesquisas que dão alguns insights para os negócios. Eu converso também com a Thalia Ferretti, ela que é diretora de operações da eMarketer na América Latina. Obrigado pela entrevista aqui à Band News FM, por conversar conosco. A Thalia vai nos ajudar a traduzir as falas da Zia, ela que é americana e, portanto, participou em inglês aqui do fórum. Queria começar perguntando para a Zia de que maneira as empresas podem se beneficiar dessas pesquisas que a empresa oferece. Claro. So how do companies could benefit from our research, insights, data, and forecasts? Sure. So as Thalia mentioned, our forecasts are projections over the next 5 years. So everything that we look at not just what's happening today, but where are we going to be in a few years' time? So to give you a couple examples of how our clients would use us, if you are a business-to-consumer marketer or you're in e-commerce, you might use our forecast to see where you should be allocating spending between different channels and to see, 5 years from now, what is that same spending going to look like? Whether that is deciding whether to invest in marketplaces or retail media or click and collect as an e-commerce player, or on the advertising side, whether you should be investing more in social, search, which are the different tactics out there. Então, a Zia respondeu que, como eu havia mencionado em relação aos forecasts, uma forma que as empresas usam a gente, as empresas de e-commerce, por exemplo, utilizam a gente para ter esses números projetados para daqui 5 anos. Então, entender o crescimento por categoria, entender aonde investir ali os seus reais de budget com essa projeção. Para as empresas de mídia, por exemplo, na questão do digital ad spending, né, toda a parte de gastos em publicidade digital, se vale mais a pena naquele segmento investir em social, investir em outros canais, retail media, que é um grande tópico também. Então, basicamente isso. Can I add one more thing? The other thing that a lot of companies use us for that I don't think you mentioned here is in their pitches. So we work with a lot of agencies, a lot of ad platforms, tech companies, and because we specialize in highlighting the size of digital opportunities, they'll use us to say, the market is going to be X billion dollars, and this is why you need to be investing in it. So we appear in a lot of investor pitch decks and a lot of agency pitch decks to clients because our research is forward-looking. A Zé falando basicamente de que essas pesquisas são importantes também para você entender que plataformas você consegue fazer os seus melhores investimentos nesse mundo em que são diferentes plataformas e que você consegue canalizar melhor os seus investimentos através dessas pesquisas que a eMarketer faz. E a minha outra pergunta é sobre como que a empresa, como que vocês estão vendo o uso dessas tecnologias e como que as empresas atendidas por vocês podem se beneficiar dessas tecnologias que estão no mercado, já que a gente está num evento falando aqui não só de e-commerce, e nesse mercado de e-commerce é tecnologia na veia, basicamente. Perfeito. So Zia, how do you see the use of emergent technology playing a role at this, at this environment, like exciting environment? We are here at a big event with a lot of sponsors that are vendors. Yeah. So how do you see this playing a role in the e-commerce world? Sure. So one of the things that I talked about during the keynote this morning was the fact that Brazil has a relatively small digital grocery space. So that includes both food and beverage as well as the beauty categories. So that, for example, is an area where we think there's going to be a lot of investment. And grocery comes with lots of different challenges that you don't necessarily see in other sectors. For example, maintaining the cold chain in grocery, which means keeping fresh produce cold all the time through when it gets delivered to the consumer. So we expect that's going to be one area where you're going to see a lot of investment in new technologies. Another would be retail media. That's one that I also touched on, but we're certainly seeing more and more companies in that space come to events like e-commerce Brazil
because almost every multi-brand retailer out there is looking to establish a presence in the retail media space in some capacity. Amazing. A Zia comentou que, como foi um dos dados da apresentação dela hoje de manhã, a categoria de grocery ainda não é tão desenvolvida no Brasil, mas nós esperamos que isso mude rapidamente. Que as novas tecnologias devem ajudar bastante nessa, né, as novas tecnologias devem ajudar bastante no crescimento dessa categoria, porque pensa, né, produtos refrigerados, quais as tecnologias para você garantir que ele chegue desde o ponto inicial até o consumidor final, né, com qualidade. A outra área né, acho que temos bastante players aqui também de retail media. Então, nós esperamos bastante investimento nas tecnologias de retail media. Todos os nossos clientes, players em e-commerce e retail, já têm uma iniciativa em retail media. E eu adiciono que os nossos forecasts mostram realmente a oportunidade de retail media no Brasil como o país que mais cresce em retail media, investimentos em retail media em 2024 é o Brasil. Então, mais coisa vai aparecer aí. Obrigado, eu agradeço então a Thalia Ferretti, ela que é diretora de operações da eMarketer na América Latina, e agradeço também a Zia Igder, que é aí diretora de conteúdo da empresa que esteve no Brasil e que participou aqui do Fórum E-Commerce Brasil. A cobertura completa você acompanha nas plataformas digitais e também na programação da Band News FM.